Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa segunda aula. Eu sei que a primeira semana foi de teste, vocês foram muito bem e a gente vai aprendendo à medida que a gente for utilizando a plataforma. Quaisquer dúvidas ou qualquer dúvida, é só nos procurar lá no mural e tirar dúvidas em relação a como é que eu envio uma atividade. A gente vai conseguir suprir essa dúvida lá no mural. Ah, professora, como é que eu faço tal exercício? Você tem a disponibilidade de perguntar lá na plataforma. Então, é só vocês nos comunicarem que a gente vai tirar a dúvida de vocês, nós professores. Então, dando continuidade, a gente vai trabalhar com o capítulo 7. A gente falou de energia elétrica, geração, tudo mais. E agora a gente vai trabalhar na parte de economia dessa energia elétrica, que é a parte prática dessa energia elétrica no nosso dia a dia. Então a gente vai estudar alguns tópicos. A gente vai revisar alguns conceitos de eletricidade, vai falar um pouquinho dos gastos de energia que os eletrodomésticos cada um vai ter. A gente vai falar das principais estratégias para que a gente possa economizar essa energia, noções de sustentabilidade que tem a ver com a parte de economia. Aí a gente vai falar um pouquinho como as fontes alternativas elas contribuem para essa parte de economia e de sustentabilidade. A gente vai falar esse termo que a gente não parece estranho, mas a gente vê muito no nosso dia a dia. Obsolescência precoce programada. E a gente vai falar um pouquinho das indústrias que vão consumir mais energia no país e no mundo, consumo de energia por regiões brasileiras. Então, revisão de eletricidade. Né? Eletricidade é uma energia em que você vai ter o movimento dos elétrons num circuito, mas ela geralmente é gerada por diferentes usinas. Você tem as usinas que vão gerar ela, esses elétrons eles vão com a distribuição, a fiação, cheguem até a residência de vocês, mas primeiro foi necessário uma usina, que pode ser hidrelétrica, pode ser uma usina nuclear, ou quaisquer outras usinas, a hidrelétrica principal, por isso que eu cito mais ela, de forma que você consiga gerar esse movimento dos elétrons, que são os, vamos dizer assim, as partículas que vão fazer com que haja a geração da eletricidade, da energia elétrica. Essa energia elétrica chega nas nossas casas, só que ela não fica como energia elétrica, senão a gente tomaria choque o tempo todo. Elas viram uma outra forma de energia. Em um capítulo anterior, a gente falou que as energias elas não são transformadas e elas não são perdidas. Elas são convertidas de uma para outra. Então, a energia que chega em forma de eletricidade, ela é convertida em forma luminosa quando a gente acende, por exemplo, uma lâmpada, ou uma energia sonora quando a gente liga uma televisão, quando a gente liga um rádio, e ou a energia cinética, que é de movimento, quando a gente liga um liquidificador e ele começa a girar aquelas hélices. Então, as fontes de energia, as principais normalmente vai envolver energia nuclear, você pode ter uma energia eólica, aí você precisa, normalmente no Nordeste tem, Coreia, combustíveis fósseis que vêm da queima, a energia solar é uma fonte alternativa, essas verdes aqui são energias boas. Energia hidrelétrica e de biomassa, que são oriundas dos biocombustíveis. Só para recapitular os tipos de fontes geradoras de energia, né? Todas elas vão fechar na formação de uma energia elétrica. Vamos pensar agora na parte prática. Como a gente já falou, os eletrodomésticos, cada um vai ter uma característica. E eles vão consumir mais, ou seja, vão precisar mais de eletricidade do que outros. Então, de acordo com essa quantidade de energia que ele gasta, a gente consegue classificar quais são os eletrodomésticos que gastam mais. Então, o top 1 aqui, o primeiro, é o chuveiro, que a gente usa mais e se a gente não usar de forma correta, vai gastar muita energia elétrica. Geladeira, ar-condicionado em terceiro lugar. Se for no sul, são outros condicionadores de ar, que no caso lá é para aquecimento. Aqui no Rio de Janeiro, que é calor, a gente usa ar-condicionado para resfriar.
O uso das lâmpadas é bem importante. As incandescentes, que são aquelas normais, elas usam mais do que as fluorescentes e a LED. Por quê? Porque ela esquentar, ela perde energia, então ela gasta mais energia. Televisão está no meio da situação, freezer, ferro e som. Então, se a gente for ver que, mas o que a gente pode ver e ajudar a nos guiar? O selo Procel tem alguns eletrodomésticos e ele ajuda a dizer quem é o mais eficiente ou menos eficiente. Normalmente, que está na categoria A são os tops. Então, eles gastam menos energia e eles são mais eficientes. Então, agora a geladeira já vem com esse selo e alguns outros instrumentos. E aí ele ajuda a nos guiar, saber, esse elemento é mais econômico, esse eletrodoméstico é mais econômico que o outro. E isso na hora da compra é bem importante. Então, algumas estratégias. Alguns aparelhos, como computador e televisão, eles precisam ser desligados, monitor, computador, por exemplo, para economizar energia, se você não estiver utilizando. E a televisão, ela tem um modo stand-by, assim como outros instrumentos. É importante ligar ela totalmente, porque esse modo stand-by está puxando energia. Então, você está gastando energia à toa. E evitar também dormir com a televisão ligada. Programa ela para desligar, para que você possa economizar. Chuveiro elétrico. Se tiver num dia quente, você pode botar na chave dele em cima, na posição verão, você vai economizar mais de 30% se bobear, dependendo do tipo de chuveiro. Ferro. O ideal é que você acumule roupa e passe de uma vez só, porque ele vai esquentar e vai conseguir passar aquela quantidade de roupa. Se você passa cada peça, a energia que você gasta para esquentar toda vez que você for ligar para passar uma peça é maior. Ar-condicionado. Tentar limpar os filtros, porque os filtros atrapalham a refrigeração e aí você puxa mais energia. Eletrônicos, tirar da tomada toda vez que terminar de carregar de celulares, de iPads, notebooks, e não deixar sempre ele no stand-by, igual a televisão. Refrigeradores, não ficar abrindo a porta da geladeira muitas vezes, tentar manter a vedação, a borrachinha, né, direito para poder não perder energia, né, não deixar o refrigerador muito tempo aberto. Em relação à iluminação, de preferência, lâmpadas fluorescentes ou as de LED, que elas consomem menos energia do que as incandescentes, que já estão até em falta, não são usadas no dia a dia, são usadas para outros fins.